Capítulo 4 Ned Land. Farragut era um bom marinheiro, digno da fragata que comandava. Seu navio e ele formavam uma unidade. O navio era sua alma. No que se refere ao cetáceo, nenhuma dúvida o assaltava, e ele não permitia que a existência do animal fosse discutida a bordo. Acreditava nela como algumas mulheres simplórias acreditam no Leviatã pela fé, não pela razão. O monstro existia e ele jurara livrar os mares de sua presença. Era uma espécie de cavaleiro de Rhodes, um Deodato de Gozon, caminhando ao encontro da serpente que devastava sua ilha. Ou o comandante Farragut mataria o Narval, ou Narval mataria o comandante Farragut. Não havia meio termo. Os oficiais de bordo eram da opinião do chefe. Dava gosto ouvi-los conversar, discutir, brigar, calcular as diversas probabilidades de um encontro e observar a vasta extensão do oceano. Mais de um, que teria amaldiçoado essa faina em qualquer outra circunstância, impunha-se um plantão voluntário nas barras do mastro do Joanete. Enquanto o sol descrevia seu arco diurno, a mastreação era tomada por marujos cujos pés queimavam nas pranchas do convés e que não conseguiam parar quietos no lugar. E, contudo, Abraham Lincoln ainda não rasgava as águas suspeitas do Pacífico com sua roda de proa. Quanto à tripulação, não pedia senão para encontrar o unicórnio, arpoá-lo, içá-lo a bordo, despedaçá-lo, e vigiava o mar com escrupulosa atenção. Aliás, o comandante Farragut mencionara algo como uma recompensa de $2.000, destinada a qualquer um, grumete ou marujo, mestre ou oficial, que assinalasse o animal. Deixo ao leitor imaginar se os olhos exercitavam-se a bordo da Abraham Lincoln. Eu, por minha vez, não ficava atrás, e a ninguém deleguei minhas horas de observações cotidianas. Havia 1000 razões para a fragata chamar-se Argos. Isolado, Conselho protestava com sua indiferença contra o enigma que nos inflamava, destoando do entusiasmo generalizado a bordo. Eu disse que o comandante Farragut havia equipado cuidadosamente seu navio com aparelhos destinados a pescar o gigantesco cetáceo. Um baleeiro não se haveria armado melhor. Possuíamos todos os dispositivos conhecidos, desde o arpão lançado manualmente até as flechas farpadas dos bacamartes e as balas explosivas dos arcabuzes. No castelo de proa alinhava-se um canhão aperfeiçoado, a ser carregado pela colatra, com paredes bem grossas e diâmetro estreito, e cujo protótipo deve figurar na Exposição Universal de 1867. Esse precioso instrumento, de origem americana, disparava, sem pestanejar, um projétil cônico de 4 kg a uma distância média de 16 km. Portanto, Abraham Lincoln não carecia de nenhum meio de destruição. Mas ela tinha algo melhor que isso. Tinha Ned Land, o rei dos arpoadores. Ned Land era um canadense com uma destreza manual fora do comum e que não conhecia rival em seu perigoso ofício. Habilidade e sangue frio, audácia e esperteza, possuía essas qualidades num grau superior, e era preciso ser uma baleia bastante mal intencionada ou um cachalote singularmente ardiloso para escapar ao seu arpão. Ned Land tinha cerca de 40 anos. Era um homem alto, mais de 1,90 m, compleição vigorosa, expressão grave, pouco comunicativo, violento às vezes e deveras irascível quando contrariado. Sua pessoa chamava atenção, com destaque para a força de seu olhar, que lhe acentuava peculiarmente a fisionomia. A meu ver, o comandante Farragut recrutara sabiamente aquele homem para sua equipe. Sozinho, Ned valia toda a tripulação, pelo olho e pelo braço. Não me ocorre compará-lo senão a um poderoso telescópio que fosse ao mesmo tempo um canhão, sempre na iminência de disparar. Quem diz canadense, diz francês, e por menos comunicativo que fosse Ned Land, sou obrigado a admitir que nutriu certa afeição por mim. Sem dúvida, sentia-se atraído por minha nacionalidade. Era uma chance para ele falar, e para eu ouvir, a veneranda língua de Rabelais, ainda em uso em determinadas províncias canadenses. A família do arpoador era originária do Quebec, e já formava uma tribo de ousados pescadores na época em que essa cidade pertencia à França. Ned foi aos poucos tomando gosto pela conversa, e aprazia-me ouvir o relato de suas aventuras nos mares do Polo Norte. Ele contava suas pescarias e escaramuças com uma grande poesia natural. Seu relato ganhava forma épica, e eu julgava escutar algum Homero canadense, cantando a Ilíada das regiões hiperbóreas. Descrevo agora meu intrépido companheiro tal como o conheço atualmente. É que nos tornamos velhos amigos, unidos por essa inalterável amizade que nasce e cresce nas circunstâncias mais adversas. Ah, bravo Ned! Só peço para viver mais 100 anos, para me lembrar de você por mais tempo. E então,
Qual era o ponto de vista de Ned Land acerca do enigmático monstro marinho? Era visível que não acreditava um pingo no unicórnio e, exceção a bordo, não comungava da convicção geral. Evitava mesmo tocar no assunto, sobre o qual julguei por bem o inquirir um dia. Na magnífica noite de 30 de julho, isto é, 3 semanas após nossa partida, a fragata achava-se na altura do Cabo Branco, a todo pano e a 30 milhas do litoral da Patagônia. Havíamos ultrapassado o Trópico de Capricórnio, e o Estreito de Magalhães abria-se a menos de 700 milhas ao sul. Uma semana mais tarde, a Abraham Lincoln sulcava as ondas do Pacífico. Sentados no tombadilho, Ned Land e eu deixávamos a conversa fluir, contemplando o misterioso mar cujas profundezas permanecem até o momento inacessíveis ao olho humano. Com toda a naturalidade, eu dirigia a conversa para o unicórnio gigante, analisando as diversas probabilidades de sucesso ou insucesso de nossa expedição. Então, percebendo que Ned me deixava falar sem dizer muita coisa, procurei ser mais direto. Como é possível, Ned, que duvide da existência do cetáceo que perseguimos? Por acaso tem razões particulares para mostrar-se tão incrédulo? O arpoador mirou-me alguns instantes antes de responder, bateu com a mão em sua ampla testa num gesto que lhe era peculiar, fechou os olhos. Como que para meditar, e terminou por dizer: talvez muitas, professor Aronnax. Entretanto, Ned, você, como baleeiro profissional, familiarizado com os grandes mamíferos, cuja imaginação seria a primeira a aceitar a hipótese de cetáceos gigantes, deveria ser o último a duvidar em tais circunstâncias. Aí é que o senhor se engana, professor, respondeu Ned. Que o vulgo acredite em cometas extraordinários riscando o espaço, ou na existência de monstros antediluvianos povoando o interior do globo, ainda vai, mas nem o astrônomo nem o geólogo admitem tais quimeras. Da mesma forma, o baleeiro. Persegui muitos cetáceos, arpoei grande número deles, matei vários, mas, por mais poderosos e bem dotados que fossem, nem suas caudas nem seus incisivos seriam capazes de rasgar as placas de ferro de um vapor. Em todo caso, Ned, o comentário é de que o dente do narval trespassou embarcações de um lado a outro do casco. Naus de madeira, é possível, redarguiu o canadense, e, mesmo isso, nunca vi. Logo, até que se prove o contrário, nego que baleias, cachalotes ou unicórnios possam realizar tal feito. Ouça, Ned. Não, professor, não. Tudo o que quiser, menos isso. Um polvo gigante, talvez? É pouco, Ned. O polvo não passa de um molusco, e esse nome mesmo sugere a pouca consistência de suas carnes. Ainda que tivesse 15 metros de comprimento, o polvo, que não pertence ao ramo dos vertebrados, é completamente inofensivo para navios como o Scotia ou o Abraham Lincoln. Logo, devemos relegar ao plano das fábulas as façanhas dos krakens ou monstros similares. Quer dizer, senhor naturalista, rebateu Ned Land, num tom zombeteiro, que insiste em admitir a existência de um cetáceo de grandes proporções? Sim, Ned, e reitero minha opinião com a certeza baseada na lógica dos fatos. Creio na existência de um mamífero, de pujante compleição, pertencente ao ramo dos vertebrados, como as baleias, cachalotes e delfins, e dotado de uma defesa corneada com uma força de penetração inaudita. Fez o arpoador, balançando a cabeça com expressão de quem não se convenceu. Observe, meu digno canadense, retruquei, que, se tal criatura existe, se habita as profundezas do oceano, se frequenta as camadas líquidas situadas alguns quilômetros abaixo da superfície das águas, ele possui necessariamente um organismo cuja resistência desafia qualquer comparação. E por que organismo tão superlativo? Perguntou Ned. Porque é preciso uma força incalculável para sobreviver em meio às camadas profundas e resistir à pressão. Sério? Disse Ned, que me olhava, piscando o olho. Sério, e alguns números comprovam isso sem dificuldade. Oh, os números! Replicou Ned. Faz-se o que se quer com eles. Nos negócios, Ned, não em matemática. Preste atenção. Admitamos que a pressão de uma atmosfera seja representada pela pressão de uma coluna de água com 10 metros de altura. Na realidade, a coluna de água seria de altura menor, pois trata-se de água do mar, cuja densidade é superior à da água doce. Pois bem, quando você mergulha, Ned, a cada 10 metros de água mais fundo, seu corpo suporta uma pressão proporcional equivalente a uma atmosfera, isto é, tantos quilogramas por cada centímetro quadrado de superfície.
Segue-se que a 100 metros a pressão é de 10 atmosferas, de 100 atmosferas a 1000 metros e de 1000 atmosferas a 10.000 metros. Isso equivale a dizer que, se porventura você atingisse tal profundidade no oceano, cada centímetro quadrado da superfície de seu corpo sofreria uma pressão de 1000 quilogramas. Ora, meu bravo Ned, sabe quantos centímetros quadrados você tem em sua superfície? Nem desconfio, professor Aronnax. Cerca de 17.000. Isso tudo? E, na realidade, como a pressão atmosférica é um pouco superior ao peso de 1 kg por centímetro quadrado, seus 17.000 centímetros quadrados suportam nesse momento uma pressão de 17.568 kg. Sem que eu me dê conta. Sem que você se dê conta. E você só não vira uma pasta porque o ar penetra no interior de seu corpo com uma pressão equivalente. Daí o equilíbrio perfeito entre o empuxo interno e o empuxo externo, que se neutralizam, o que lhe permite tolerar luz sem dificuldade. Mas, na água, é outra coisa. Percebo, respondeu Ned, agora mais atento, é porque a água me circunda, não me penetra. E exatamente, Ned. De modo que, a 10 metros abaixo da superfície do mar, você sofreria uma pressão de 17.568 kg, a 100 metros, 10 vezes essa pressão, ou seja, 175.680 kg, a 1000 metros, 100 vezes essa pressão, ou seja 1.756.800 kg, a 10.000 metros, enfim, 1000 vezes essa pressão, ou seja, 17.568.000 kg. Isso significa que você seria achatado como se o arrancassem das pranchas de uma prensa hidráulica. Diabos! Retrucou Ned. Pois bem, meu digno arpoador, se vertebrados com várias centenas de metros de comprimento e volume proporcional vivem em tais profundezas, eles cuja superfície é representada por milhões de centímetros quadrados, é em bilhões de quilogramas que devemos estimar o empuxo externo que sofrem. Calcule então qual deva ser a resistência de sua armação óssea e a força de seu organismo para sobreviver a tais pressões. Eles teriam de ser fabricados com chapas de ferro de 20 centímetros, como fragatas encouraçadas, observou Ned Land. Sem tirar nem pôr, Ned, e pense agora nas devastações que essa massa, lançada à velocidade de uma locomotiva contra o casco de um navio, seria capaz de produzir. Ou pode ser, talvez, gaguejou o canadense, tonto diante daqueles números, mas sem se render completamente. Muito bem, convenceu? Convenceu-me de uma coisa, senhor naturalista, de que, se existem tais animais no fundo dos mares, é imperioso que sejam tão fortes como afirma. Mas se não existem, arpoador cabeçadura, como explica o acidente com o Scotia? Talvez seja, disse Ned, hesitante. Vamos, desembuche. Por que isso não é verdade? Apelou o canadense, repetindo sem saber uma famosa réplica de Arago. Resposta que atestava apenas a teimosia do arpoador. Nesse dia, não o provoquei mais. O acidente do Scotia era incontestável. O buraco tanto existia que tiveram de vedá-lo, e não creio ser possível demonstrar mais cabalmente a existência de um buraco. Ora, esse buraco não se fizera sozinho, e, visto que não fora produzido por rochas ou geringonças submarinas, era necessariamente produto do instrumento perfurante do animal. Pois, a meu ver, e por todas as razões precedentemente deduzidas, o animal pertencia ao ramo dos vertebrados, à classe dos mamíferos, ao grupo dos pisciformes, e por fim, à ordem dos cetáceos. Quanto à família em que se classificava, baleia, cachalote ou delfim, quanto ao gênero do qual fazia parte, quanto à espécie a que pertencia, esta era uma questão a ser elucidada posteriormente. Para solucioná-la, urgia dissecar aquele monstro desconhecido, para dissecá-lo, capturá-lo, para capturá-lo, arpoá-lo, o que era da alçada de Ned Land, para arpoá-lo, avistá-lo, o que era da alçada da tripulação, e para avistá-lo, encontrá-lo, o que era da alçada do acaso.